O estudo de hoje tem como título Um Cântico para cada estação. Isso quer dizer, um cântico para cada situação da vida. Cada situação da nossa vida, cada situação da vida do salmista é representada, é expressa em um salmo, em um cântico. O Salmo 3, nós vamos ver a variedade de temas encontrados no mesmo salmo. No mesmo salmo. O que é o Salmo 3? Como ele foi escrito, por quem ele foi escrito, em que circunstâncias, em que estação da vida. O Salmo 3 foi escrito por Davi. Quando nós vemos na Bíblia, nós vemos o título do Salmo. Salmo de Davi, quando fugia de seu filho Absalão. Veja, irmãos, que situação mais triste. Ter que fugir do filho, porque o filho estava fazendo uma rebelião para tomar o poder, para depor o rei e ficar no lugar do rei, aquele rei que havia sido ungido por Deus. Vamos ler, a partir do verso 1. Senhor, como tens multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Estava aí o problema, irmãos. Davi era rei, Davi tinha muitos inimigos. O principal inimigo de Davi era Saul, que havia sido rei, deposto por Deus. E agora, então, Davi tinha Saul como um inimigo. Antes de se tornar rei, Saul era seu grande inimigo. Agora ele tinha como inimigo o seu próprio filho, que pretendia tomar o poder. Este era o problema. Está colocado o problema, está colocada a situação da vida. A estação da vida, como diz o título da nossa lição. Mas agora vamos continuando, verso 3. Mas tu, Senhor, é o meu escudo e a minha glória, e que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele me responde do seu santo monte. Tinha um problema, um grande problema, mas tinha também, e Davi está falando agora, um grande poder à sua disposição. Qual era esse poder à sua disposição? Esse poder à sua disposição era o próprio Deus. O Senhor é o meu escudo. Portanto, o Senhor o defenderia. Ele tinha certeza que o Senhor a defenderia. Então, veja, o Salmo apresenta um problema, apresenta um poder, e agora ainda mais, vamos ver, continuando a partir do verso 5, eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. Esse é um verso que aprendemos desde criança, não é um pequeno verso da Bíblia. Me deito e durmo, acordei porque o Senhor me sustentou. O Senhor nos sustenta no nosso sono, irmãos, o nosso sono nos alimenta. O Senhor nos alimenta no nosso sono. E Davi podia então deitar tranquilamente e dormir, porque o Senhor cuidava dele. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Veja a confiança. Esses dois versos mostram a confiança de Davi no Senhor Deus. Levanta-te, ó Senhor, salva-me, ó meu Deus. Fere o queixo de todos os meus inimigos, quebra os dentes dos ímpios. Ele estava tranquilo na direção de Deus. Estava tranquilo no cuidado de Deus diante dos problemas. E agora o verso 8, o louvor, o grande louvor do Salmo 3. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Da onde vem o livramento, irmãos? Da onde vem a salvação? Das circunstâncias da vida, do Senhor Deus. Mas especialmente, irmãos, da onde vem a salvação da nossa morte eterna? Da onde vem a salvação do pecado? Do Senhor Deus. A salvação vem do Senhor. A salvação é uma obra da graça do Senhor Deus manifesta na vida, na morte e na ressurreição e na entronização do Senhor Jesus Cristo. Salmo 33, os versos 1 a 3, irmãos, também diz o louvor e cânticos de instrumento. E lá diz assim, tocar bem e com alegria. Nós devemos louvar a Deus, irmãos, podemos louvar ao Deus em todas as circunstâncias. Mas há outros temas, além da súplica, além do louvor. Salmo 109, dos versos 6 a 15, há uma maldição contra os inimigos, contra os ímpios, contra os mentirosos. Portanto, irmãos, nós podemos ver os diversos temas que se apresentam nos salmos. Um tema para cada situação da vida. Um cântico, um salmo
para cada situação da vida. Mas os salmos também são obras de literatura, irmãos, obras de poesia, da poesia hebraica. E ele apresenta alguns recursos de escrita, alguns recursos de composição. Um deles é o paralelismo. Ele combina as palavras e pensamentos de modo simétrico, que ajuda a nos entender. Por exemplo, bendita minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendita o seu santo nome. Nesse paralelismo, a minha alma e tudo que habita em mim, ou seja, todo o ser. A minha alma é tudo que habita em mim, é todo o meu ser. Também são usadas na composição dos salmos imagens que usam figurativos para atrair os sentidos dos leitores. Por exemplo, refugiar-se em Deus é descrito como estar à sombra das suas asas, estar protegido. Lembra que o Senhor Jesus falou que ele queria, como uma galinha, juntar os seus pintinhos, proteger sobre as asas. Mas ainda um outro artifício de linguagem, figura de linguagem, é merisma. Expressa a totalidade por meio de um par de partes contrastantes. Veja lá, de dia e de noite clamo a ti. Isso que significava, irmãos, orar sem cessar. Dia e noite, o período total de 24 horas de um dia. Então, cada uma parte das duas partes contrastantes, dia e noite, simbolizavam o todo, o dia todo. E jogo de palavras que são mais fáceis de entender e provavelmente bem mais possíveis de entender quando vemos a língua hebraica. Palavras semelhantes, palavras que rimam entre si e que podem trazer mensagens especiais. Por exemplo, Elohim e deuses, e Elim, ídolos, causam um jogo de palavras para expressar que os deuses das nações apenas parecem ser deuses, mas, na verdade, são meramente ídolos. E há uma palavra, irmãos, que aparece frequentemente nos Salmos, e nesse Salmo 3 que lemos hoje, aparece no verso 2, no verso 4 e no verso 8, no final do verso. A palavra é Selá. O que quer dizer essa palavra, irmãos? Essa palavra indicava que após essa leitura devia haver uma pausa, devia haver um tempo para meditar no que foi escrito. Veja, irmãos, lembrem-se, é uma expressão poética, é uma composição poética, e ela tinha textos e intervalos para mostrar a beleza do que havia sido lido anteriormente. Nós vamos, irmãos, aprender muito sobre os Salmos nesse trimestre. Muito. Hoje vimos alguma coisa sobre a literatura. Nós não somos teólogos, irmãos, não somos especialistas em hebraico, nem sabemos hebraico, muito menos o hebraico antigo. Mas nós podemos ver com o autor da lição, irmão, e a autora da lição é uma especialista no livro de Salmos. Nós podemos aprender muita coisa. E eu quero que cada um de nós tenha essa curiosidade intelectual, mas que é, acima de tudo, uma curiosidade espiritual, para entender o significado dos Salmos, entender o conceito, entender em que contexto ele foi escrito. E dessa forma, irmãos, os Salmos servirem para nós, para que a gente possa aprender o máximo possível e usufruir o máximo possível das mensagens dos Salmos, que foram inspirados pelo Espírito Santo e guardados pelo Espírito Santo, para que nós pudéssemos tê-los nos dias de hoje. Que Deus nos abençoe, então, a cada dia no estudo do livro dos Salmos.